E o discurso também anti-woke aí que tá crescendo nos Estados Unidos, né? Várias empresas estão mudando o discurso, o Ele Zuckerberg, fala, o próprio Facebook, né? Se não me engano, o McDonald's também, ele mudou McDonald's, algumas ações, né? a Disney e muitas outras empresas, né? Falando aqui. Acho que assim, acho que é importante a questão da representatividade, claro, mas acho que algumas empresas, talvez até mesmo, né? O caso da Disney, eles forçaram muito a barra para um lado. E perderam dinheiro, né? E perderam Só estão dinheiro. voltando atrás porque perderam dinheiro. O pessoal não tenha nenhuma esperança de que os caras estão com essa consciência ou com aquela consciência. Não é. Tudo é dinheiro, né? Mas acho que assim, é uma coisa nova, né, Vilela? Tipo, essas discussões de inclusão e Sim, tal. sim. Então, eles realmente passaram do ponto, com alguns temas, assim, que você muda toda a história de um personagem que faz Força. parte da cultura popular, entende? Então, forçamos aqui, a gente percebeu, até economicamente, que nem você falou, né, que isso não tá sendo legal, a gente vai voltar um pouco atrás, e talvez a resposta seja mesmo, né, com a eleição do Os Elon caras estão Musk, falando uma do coisa meio Trump. básica. A gente vai voltar a contratar as pessoas pelo mérito, né? Pela qualidade e não pra cumprir metas, o que é o básico, né? É, Imagina se fosse assim em profissões. Agora os pilotos não vão ser mais os melhores pilotos. Vão fazer uma inclusão aqui, tem que ter um de. Pô, não, cara, tem que ser os melhores pilotos e assim vai, né? Se não me engano, ele falou que ele vai proibir a agenda pessoas trans no exército, por exemplo, Ah, é? Ele em falou isso? repartições públicas Ah, também. isso eu não tinha visto. Aí, assim, acho que proibir também já passa um pouco do ponto, né? Então. Aí os caras saem daqui, em vez de ser um meio termo, os caras vão pro outro lado, cara. Exato. Ah, que doideira. Mas ele falou, inclusive, hoje também uma das coisas que ele falou foi que no seu governo são dois gêneros, homem e mulher, e pronto, não vai ter nenhum tipo de apoio pra agenda trans nos Estados Unidos. Cara, ele tá comprando briga com muita gente, cara. Não, e geopoliticamente, pô, se você pegar, por exemplo, a questão da OTAN, pra mim é uma das coisas mais graves aí. O quê? Porque a OTAN hoje tem a obrigatoriedade de todos os países gastarem 2% em defesa. Do orçamento. São 32 países. Hoje, 23 gastam e 9 não gastam. Isso porque depois da guerra Rússia e Ucrânia, que vários países já acordaram. Até o próprio primeiro-ministro de Portugal gasta em torno de 1%, 1,2%. Falou que eles vão conseguir chegar nos 2% em 2029. Putz. O Trump já falou que 2% ele não aceita. Ele falou que ele deseja 5%. Ele acha que todos os países têm que gastar no mínimo 5%. Nem os americanos gastam 5%. Por isso que eu falo, ele joga lá em cima, porque a própria OTAN está tentando negociar um aumento para esses gastos de 3,5%. E ele já falou, inclusive, olha, não faz sentido eu, Estados Unidos, continuar fazendo parte da OTAN se os países não cumprem as suas metas de orçamento militar. Porque eu vou imaginar, por exemplo, sei lá, a Romênia é atacada pela Rússia, por exemplo. A Romênia faz parte da OTAN, eu, Estados Unidos, vou ter que auxiliar a Romênia. Se alguém me atacar, a Romênia, que gasta, sei lá, não sei quanto gasta, mas vamos fingir que gasta menos que 2%, ela vai ter capacidade de me defender? Então por que eu tenho que defender o país que não se compromete com os gastos militares? Ele até chegou a falar durante a campanha que os países que não gastassem 2%, ele incentivaria o Putin a fazer uma incursão militar. Não, eu vou incentivar o Putin a invadir aquele país. Tá brincando. Falou. Mano. E aí os países da OTAN hoje estão desesperados aí, né? Você pega a Polônia, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. Tem uma discussão muito forte hoje no Mar Báltico, por exemplo, também, porque o Mar Báltico hoje é praticamente controlado pela OTAN, com a entrada da Suécia, né, da Finlândia. E as suspeitas de que a Rússia esteja cortando os cabos submarinos, né, aquela guerra híbrida que a gente fala. E se eles perderem hoje o apoio dos Estados Unidos, como o Trump, pelo menos nas declarações, tá fazendo, pô, isso compromete toda a aliança da OTAN. E o que mais que o pessoal quer saber? Quero saber também de outras coisas aqui. Ó, o Jaime, ele já foi lá para as redes sociais. Ele falou assim: como é que fica o posicionamento dos Estados Unidos sobre o banimento de redes sociais como o TikTok? É mesmo, né? Já foi banido? Ficou banido um dia. Aparentemente já voltou hoje. Ah, é? É. Aliás, só um ponto interessante. Quando o TikTok ele foi banido, os jovens começaram a ficar pé da vida com a situação. A gente fala de quase 170 milhões de usuários do TikTok, né, nos Estados Unidos. E eles começaram a migrar para uma plataforma chinesa também, chamada de Red Note. Fiquei sabendo. Só que o governo chinês, geralmente, ele separa, né? Ele tem o algoritmo ali, as redes do TikTok chinês e o TikTok americano. O ingresso de pessoas no Red Note foi tão grande em tão pouco tempo que não deu tempo do Estado chinês fazer a separação. E aí? Então começou a ter um intercâmbio
entre cidadãos americanos e cidadãos chineses. E algumas coisas assim, de cidadão americano falando para os chineses que eles sabem imprimir armas em impressora 3D. A China relatando algumas experiências do que acontece também, coisa que não tinha esse intercâmbio. Cara, Até a China conseguir limitar a troca aí. que de legal informações. isso, cara. E E essa briga aí, você acha que é pelo quê? No final, o que querem é tomar o TikTok também para um controle americano ou não? acho que sim, né? A comunicação, Vilela, a gente fala que os dados, eles são o petróleo do século XXI. Quem hoje tem o dado das pessoas, porque quando você está numa rede social, as coisas que você curte, Tudo tá a sua rastreado, localização, ele consegue saber as suas preferências. Então imagina que eu sou um político, por exemplo, e eu quero, pô, que você vote em mim. Mas pelo seu comportamento na rede social, eu sei que você não liga muito, sei lá, pra economia. Mas você curte muito a pauta, sei lá, de segurança. Sei. Eu consigo fazer, então, uma propaganda específica para você, falando mal do candidato opositor na questão de segurança e falando bem de mim na questão de segurança, que é o que te interessa, entende? Então, quem controla os dados consegue manipular opinião política, comportamento mercadológico, consegue manipular toda a sociedade. E hoje, o TikTok é uma rede social que engaja muito mais, principalmente com os mais jovens, do que Facebook, do que Instagram e outras redes sociais. Entende? Total. Então, o medo dos Estados Unidos, eles alegaram isso, que é uma questão de segurança nacional. A gente não quer que a ByteDance, que é a empresa chinesa, né, que controla o TikTok, tenha acesso aos dados da população americana. Aí o que o Congresso votou, né? Que ou a ByteDance, ela vendia suas operações para uma empresa americana ou estaria proibida de operar nos Estados Unidos. Teve até uns papos que o Elon Musk poderia comprar, que o MrBeast também poderia comprar. MrBeast? Essa eu nem ouvi. Mas acabou não acontecendo. Agora o que o Trump quer, ele fala que quer fazer uma joint venture. Ele adiou o banimento do TikTok por algumas semanas, e nesse período de negociação, ele tá querendo que a ByteDance, ela fique com 50% das operações nos Estados Unidos, e os outros 50% pertençam ao Estado americano. Para que o Estado americano também consiga ter acesso às informações. Você acha que isso vai rolar? A China falou. Tá O que a China falou? Tá a cargo da ByteDance. Porque eles querem passar uma imagem que eles não têm influência na empresa. Mas tem, né? Acho que tem, né? É. Da mesma maneira que o Facebook, também tem, né? Mas, assim, eles querem passar uma imagem que tá desvinculado. Acho que seria um erro estratégico da China fazer isso. Porque só um dia sem o TikTok já causou um baita reboliço na sociedade americana. A dependência que hoje a sociedade americana tem com o TikTok é muito grande. Então, se eles aceitarem ceder 50% para uma empresa americana ou para o Estado americano, acho que não faria nem sentido, assim, para a estratégia chinesa, que de fato é ter acesso aos dados, né? Não dá para achar que a China é boazinha da história. Claro, todo mundo tá. Só que lutando negar o por isso. TikTok vai contra, pô, o discurso do Elon Musk. Eles não falam de liberdade de expressão? Pô, não, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade das redes sociais. Então, como que você vai banir o TikTok, mas ao mesmo tempo falar em liberdade de expressão nas redes sociais? É complicado. Total, cara. Putz, que treta. Os caras estão afim dos nossos dados, né? Você tem dado em casa, Aline? Não tenho. Não Não tem? tenho, não. Nem na rua também. Manda aí, Lênin.